Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. General. Dizer-lhe que é um privilégio tê-lo aqui connosco, porque para nós, e têm sido os seus homens, os homens que têm trabalhado consigo, ou que têm prestado serviço, que têm dito, e nós também o reconhecemos, e o PSD tem orgulho na instituição militar, tem orgulho nas Forças Armadas e pratica esse orgulho. E para nós termos aqui o Sr. General Carlos Jerónimo, que é uma referência no meio militar pelo profissionalismo, pela defesa de todos aqueles que sempre trabalhou e pelos valores que sempre praticou ao longo destes anos, para nós é importante. Não fomos nós que pedimos a audição, mas pela experiência que o Sr. General tem, pelo aquilo que foi como militar, para nós é importante também ouvi-lo. E aproveito para cumprimentar na sua pessoa todos os militares que prestaram e prestam serviço nas Forças Armadas. Sr. General, está na reserva desde quando? Estou na reserva desde... eu falo. Tem que ficar gravado. Eu estou na reserva, portanto, aquilo eu saí, depois há uma lei que vem do tempo do General Garcia dos Santos que obriga a estar 120 dias no ativo, na possibilidade de ser encontrado um lugar compatível, mas como eu sou muito independente, não tinha nenhum lugar compatível, nem precisava, fui para o entroncamento lá para trás das berças e portanto, passei à reserva em 15 de agosto de 2016, salvo erro, ou 15 de agosto, acho eu. Muito obrigado, Sr. General. Qual foi a sua última colocação e qual foi a última função que teve? Chefe de Estado-Maior do Exército. Eu essa entrei função? em fevereiro de 14 e saí em abril de 16, salvo erro. 18 de fevereiro de 2014 a abril de 2016. O Sr. General pediu a demissão de chefe de Estado-Maior do Exército em princípios de abril de 2016. Quais é que foram as razões que o levaram a pedir a demissão e por que se demitiu e não deixou que fossem os seus subordinados ou aquelas pessoas que dependiam de si a demitirem-se como pretenderam, pelo menos foi o que se soube cá fora, e porquê é que fez? Isto relaciona-se com as perguntas que eu lhe vou fazer na parte final. Então eu vou, para ficar claro, como sabem, está ali a senhora jornalista da Lusa, eu não falo para a imprensa, normalmente. Saí, ninguém me ouviu falar. Acho que devia preservar a instituição e os militares da instituição. Não vim para cá fazer estardalhaços nem coisa. Acabou. A vida continua. Mas sobre a admissão posso dizer aqui duas ou três coisas que eu tenho aqui escrito, que é para não me peço desculpa só ir aqui. Os senhores não me conhecem bem, ou não conhecem a minha vida toda militar. Eu, com a última pessoa que titulou a pasta da defesa, eu saí. Mas já ouviram o que eu disse na minha terceira nota. O senhor deputado diz, eu não sou personalidade nenhuma. Há gente muito importante, há generais Loureiro Santos, eu não tenho pretensão, sou um soldado, chamemos-lhe assim. E portanto, não é um acontecimento histórico a minha saída, não vai ficar na história. Embora, que eu me lembre, só o malogrado general Loureiro Santos, que já não está entre nós, infelizmente, o general Silva Viegas e o general... e eu, é que saíram antes de tempo. As coisas arrastam-se de trás, isto tudo tem um começo e vai avançando. Em 94 saímos da Força Aérea para o Exército. Hoje em dia ainda estou a perceber porquê, já ouvi muitas explicações, já nem me preocupo. Saímos da Força Aérea para o Exército. Digamos, eu costumo contar esta história, é a primeira vez que estou a contar num ambiente oficial, mas conto em grupos de amigos. Imaginem o que era, eu dei-me bem no Exército, mas eu tinha escolhido uma determinada senhora e depois fui obrigado a mudar para outra, não por uma opção própria. Tive que me largar uma e ir juntar-me a outra. Dei-me bem, felizmente. Como eu disse, nos paraquedistas nem sequer era general, de certeza.
Bom, a vida correu. E eu sempre em Timor, era o General Cabeçadas, o Sr. Almirante Cabeçadas, Senfa, pus o lugar à disposição. Porque era um determinado governo que estava aí e há coisas que eu não admito. Eu trato as pessoas olhos nos olhos, cara a cara, e não admito determinadas coisas. Pus o lugar à disposição. O Sr. Almirante lá me convenceu a ficar. Eu estava em Timor, era complicado. Numa outra situação, pus o papel para a reserva. Convenceram-me a ficar. E agora foi de vez. Bem, agora vamos aos factos. Custa muito, aliás, estive ontem a ler na internet as razões do General Loureiro dos Santos, quando ele saiu, e ele saiu porque, para o sistema de forças, por outras razões também, mas para o sistema de forças que se pretendia edificar, não lhes davam os recursos que eram necessários. E eu tenho vindo a dizer isto. Aliás, quem esteve no último dia do Exército, estava a senhora deputada Berta Cabral, está aqui, eu tenho aqui eu disse tudo isso ao Sr. Ministro Aguiar Branco. Estou aqui a dizer. Está aqui o discurso do dia do Exército de Vila Real. Ele não ficou lá depois para almoçar. Não sei se tinha algum compromisso, mas não ficou lá para almoçar. Portanto, eu digo as coisas na cara. Não falo muito, mas quando tenho que dizer as coisas, digo as coisas na cara. E, portanto, isto foi um acumulado de situações. E agora uso muito aquela expressão do Jorge Bernard Shaw, que eu gosto muito, que é o silêncio, deixa-me cá ver a expressão, que é para não me esquecer, senão o senhor ainda me bate. O silêncio é a mais perfeita expressão do desprezo. E foi isso que eu senti quando eu saí. Calei-me. Sr. Ministro Aguiar Branco, houve 2 ou 3 situações, a senhora deputada está aqui, que eu estou a falar porque é preciso dizer estas coisas. O senhor deputado estava a dizer, tanques. Não, isto é preciso ser conhecido. Estive numa reunião no gabinete do senhor Primeiro-Ministro Passos Coelho. Estava a área da defesa, estava a área da saúde, e estava a área... estava o pessoal do gabinete e estavam os chefes. A determinada altura, já nem sei quem começou, presumivelmente foi o seu Primeiro-Ministro, e foi passada a palavra a um senhor que agora também está aí na berra, o Dr. Paulo Macedo, que era Ministro da Saúde. E o senhor havia uma tentativa de juntar a ADM, a SAD da GNR, a SAD da PSP e a ADSE no Ministério da Saúde. E o senhor Ministro da Saúde dizia aquilo, que tinham feito um estudo no Ministério da Saúde e que estava decidido assim. Os chefes entreolharam-se e perguntaram, mas alguém ouviu falar deste estudo? Não, ninguém ouviu. Eu, perante o silêncio, eu só falo quando tenho que falar, agora estou aqui a falar muito, já não falava muito há tanto tempo. Disse, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu já não tenho idade nem paciência para aturar determinadas coisas. Sabe o que é que o Sr. Ministro da Saúde disse na altura? Isto vem para cá, com os contribuintes a fazer os descontos para a ADSM e vocês ficam com os deficientes das Forças Armadas, que é muito específico vosso. E os deficientes das Forças Armadas representam, neste momento, atenção que há deficientes que pagam a ADM, os deficientes das Forças Armadas representam 20 a 22 milhões, é uma obrigação nossa, toda a gente, pagar do país, pagar para os deficientes das Forças Armadas. Sr. General, mas eu o que lhe perguntei foi sobre a questão da sua demissão. E não, eu vou já lá. Não, eu vou já lá. Deixe-me percorrer este caminho rápido. O General dirá o que pretender e o que quiser. Eu só estava a recordar-lhe para não nos perdermos. Sim, não me perco. E disse ao Sr. Ministro, que na altura estava aí aquele problema do... Como é que ele se chamava? Novo Banco? O Sr. Ministro fica com o banco bom e dá-nos o banco mau. O banco mau sem qualquer menosprezo pelos deficientes das Forças Armadas, que eu respeito bastante. Depois, a coisa que me fez também, que me criou uma certa desilusão, já não falo da Lei de Programação Militar, foi
Fizemos um briefing ao Sr. Ministro Aguiar Branco, no Porto, e havia, na área de pessoal, e havia 3 problemas candentes na área de pessoal. Primeiro, o pagamento aos recrutas. Se sabem, tenho aqui também o papel, entre 2000, é melhor ler aqui porque senão perco-me. Peço desculpa, mas não tenho tudo na cabeça, é impossível ter tudo na cabeça. Entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2017, os soldados recrutas recebiam, nos 12 meses da recruta, primeiro era só nos 5 meses, juravam bandeira e depois passavam a receber o ordenado, 190 e tal euros. Agora dizem que vão dar mais 50 euros. 190 e tal euros. Não sei, era preciso arranjar dinheiro, foi-se buscar este dinheiro. Já não falo de períodos anteriores, que eu nem fui investigar isso, já nem me lembro. Houve um período em que nem se sabia quando é que começavam as recrutas, os cursos de formação de sargentos e os cursos de formação de oficiais. As pessoas perguntavam para os centros de recrutamento, a gente não dizia. As finanças ainda não autorizaram. Depois começámos, dissemos isto também ao Sr. Ministro Aguiar Branco. A recrutas, fizemos um programa de recrutas, Academia Militar, Escola de Sargentos, etc. Passámos a fazer as admissões condicionalmente, porque normalmente o despacho aparece no fim do ano. E o ano passado, se leram nos jornais, eu fui ler, vi uma notícia, porque eu vou ler dos jornais, o Exército é reforçado com 2.500 homens. Eu, 2.000. Sr. General, mas nós tratamos disso mais à frente. Sobre esta questão da sua admissão, eu volto a perguntar, e aqui faço um ponto de ordem à mesa, para o Sr. Presidente interferir com o Sr. General. Eu fui militar também, 2 anos, tive muito orgulho de ser, e continuarei a ser. Sei essas questões, também sei quanto é que recebi, foi há muitos anos, Sim. já foi há quase 40 anos, portanto, já é muito. Não me cruzei com o Sr. General, mas queria era que o Sr. General fosse mais objetivo nas respostas às minhas questões. Então, eu já lá chego. Pode lá chegar ao Sr. Presidente. Está bem, eu chego lá. Questão... Eu sei onde é que o senhor deputado quer chegar, mas eu sei. Comecei-me a cansar de pôr as questões e as questões não serem resolvidas. E depois chegou o Sr. Ministro Azeredo Lopes. E com o Sr. Ministro Azeredo Lopes ele fez uma coisa que eu já disse aqui. Acho que não é. Ele quis interferir na minha área de competências. Tirar o diretor do colégio, mandar tirar o diretor do colégio. Depois, nem sequer teve a coragem de falar comigo. Telefonou-me a dizer que ia mandar umas perguntas para eu responder. Ele escusava ter mandado as perguntas, que ele já tinha dito à imprensa que ia mandar as perguntas. E eu respondia às perguntas. E, portanto, eu achei, aliás, se forem ver o documento que eu fiz internamente no Exército, eu achei que não tinha condições para continuar. O Sr. Ministro, se não... ou punha-me fora, se acha que eu não era capaz para o lugar, ou então salto eu fora. Pronto. Esclareci a dúvida do Sr. Deputado. Sim, senhora, era mesmo com objetividade. Sr. General, o Sr. General estava no comando da Brigada de Reação Rápida em 2007. Pelo seu currículo, ano em que foi decidido que o efetivo militar a afetar a segurança dos PNTs, os paióis nacionais de tanques, passava a ser de 8 homens, um sargento, um cabo, 6 soldados, e que a Brigada de Reação Rápida passaria a ser uma entidade primariamente responsável pela segurança dos PNTs. Vou-lhe fazer 4 ou 5 perguntas, gostava que me respondesse. Como avaliou, na altura, o estado dos paióis nacionais de tanques? Eu desloquei-me aos paióis, mas quando me desloquei aos paióis nessa altura, foi mais como uma preocupação das instalações onde estava o pessoal e criar condições para melhoria das instalações do pessoal. Existiam nessa altura, do que viu, nessa altura quando se deslocou, já deficiências e lacunas ao nível dos meios complementares de videovigilância e das instalações? Sim, é natural que sim. A esta distância não me recordo, mas é natural que sim, admito que sim. Considera que este efetivo era o suficiente para garantir a segurança de tanques? Considera que este efetivo era o suficiente para garantir a segurança de tanques? Então dos paióis nacionais de tanques? Então, sobre os efetivos, eu tenho ouvido aqui conversas e perguntas e vou desmistificar as coisas. De vez. Não. Eu já disse quanto é que tem o paiol de Santa Margarida a guardar neste momento, uma secção.
Tem mais uns homens que tinha tanques. No meu período, com o nível de ameaça, com os recursos disponíveis, os paióis de tanques não foram roubados. Ponto. É um facto. Agora vou dizer outra coisa para corrigir aquilo que tem sido dito aqui. Aquilo que tem dito aqui. Dizem que tiveram 44 homens, 40 homens, o caneco, nunca tiveram. Eu dei-me ao trabalho de ir à Escola Prática de Engenharia, que era a antecessora, e fui buscar ordens de serviço. Não fui buscar todas com o detalhe de serviço. Tenho-os aqui, 4. Fui buscar os anos todos, porque dava trabalho aos camaradas ir lá aos arquivos. Os paióis de tanques sempre tiveram 8 homens a guardá-lo. O general Palma, que deu a ordem, e que não é o coronel Tavares, que aparece aí uns documentos. O coronel Tavares assinou o papel que deu a ordem. Então, mas o escriba é que é responsável? Estamos na carga da Brigada Ligeira? O escriba é que é responsável pelo desastre? O general Palma era um indivíduo competente. Vou-lhes ler o detalhe de serviço destas ordens de serviço que estão aqui. 1996, guarda aos paióis, um segundo sargento, reserva, um forriel. Praças, guarda aos paióis, um cabo, 6 soldados, CCS. Então, 40, mas quase 40 qualquer. Brincamos, redução de 75%. Sabem quanto reduziu o efetivo do Exército desde essa data até agora? 82%. Brincamos. Espera aí que eu continuo a ler. 24 de janeiro de 2000. Detalhe de serviço. Escalados para guarda aos paióis. Primeiro sargento Ramos. Um primeiro sargento, não vale a pena dizer os nomes. Reserva, um primeiro sargento. Guarda aos paióis. Um cabo, 6 soldados. CCS. Detalhe de serviço 2005. Guarda aos paióis. Um segundo sargento. 4 soldados e 2 reservas. Janeiro de 2006. Guarda aos paióis. Um sargento. Praças. Guarda aos paióis. 6. Nem está o cabo. Não eram, a maior parte são da CCS, mas já aqui também pessoal da Companhia de Engenharia, do Batalhão de Engenharia. Portanto, seus deputados, de uma vez e para lá para fora, para coisa. Nunca houve, que eu saiba, posso ir ver as ordens todos, mas sempre foram este efetivo de guarda aos paióis. Eram todos burros? Olha, passaram generais brilhantes na Escola Prática de Engenharia que ocuparam cargos importantes na GNR, na Presidência da República e no Exército. Sr. General, recebeu relatórios a dar conta das situações menos positivas dos paióis nacionais de tanques por parte das 4 unidades que assumiam as rondas? Reportou superiormente essas lacunas? Sr. Deputado, eu não vou conseguir responder a essa distância disto, quer dizer, não lhe vou conseguir. Certamente, na parte militar é assim, e volto a dizer aquilo que disse o general Serafino. Pergunto, os seus deputados olhem para o país e vejam qual é a infraestrutura que tem 6 militares, 8 militares, armados com espingarda e pistola, que fazem a guarda do espaço. Mas agora, deviam ser quantos? Já agora digo outra coisa. Não, já agora digo outra coisa. Estamos aqui a falar e é para as coisas ficarem bem aceitas. Eu não sei como é que foi o roubo dos paióis de tanques. Para mim, tal como na arrecadação dos comandos, tal como uma coisa, tem que haver conivência lá dentro. Como é que desapareceram as Glock da polícia? Conivência de lá de dentro. Segundo o que fiz na imprensa. Não estou a afirmar, estou a reportar-me o que diz da imprensa. O meu pai era militar, foi soldado, cabo, sargento. A base do meu pai, quando não estava nos Açores, noutras unidades, no ultramar, era tanques. Sabem que em março de 71 foi feita uma sabotagem pela ARA, Ação Revolucionária Armada, em tanques. Destruíram, total ou parcialmente, 28 aeronaves e helicópteros e aviões ligeiros que estavam lá num hangar porque o outro estava em reparações. Um dos elementos desse grupo operacional,
ficava bem, se calhar, em qualquer elemento, em qualquer equipa das Forças Especiais, ou dos comandos, ou dos paraquedistas. Era militar de tanques, cabo especialista e instrutor de um curso de helicópteros. Conivência lá dentro. Eu já conheci aquela unidade nos tempos do meu pai com quase 2.000 homens. Não sei qual era a segurança que tinha, mas de certeza que tinha muita gente de segurança. Estamos no tempo do serviço militar obrigatório. Entraram lá, fizeram a sabotagem, vieram-se embora. Não falo da banca portuguesa porque não me diz respeito. Mas quando o pilha-galinha está dentro da capoeira... Sr. General, como inspetor adjunto do Exército, fez alguma inspeção aos paióis nacionais de tanques? Não. Eu explico porque é que eu não fiz inspeção. Eu saí da brigada, fui colocado como inspetor adjunto do Exército e só fiz uma coisa como inspetor adjunto do Exército. Foi a certificação da Brigada de Intervenção para o Battle Group da União Europeia. Trabalhámos com uma equipa internacional, eu era chefe da equipa, italianos, espanhóis, franceses e portugueses, e fizemos a certificação em Civitavecchia, em Itália. E, portanto, só fiz isso exclusivamente. Enquanto chefe de Estado-Maior do Exército, e mudando aqui para os investimentos, que o Sr. General já tocou, e o que eu tenho aqui são 3 áreas que o Sr. General tocou, e portanto eu queria só que aprofundássemos mais estas questões. Enquanto chefe de Estado-Maior do Exército, foram aprovados projetos de investimento em termos de reestruturação do Exército. E cito até o Sr. General, numa entrevista que deu na reforma, e já falou na reforma 2020, em 2016, se não estou em erro, deu essa entrevista, mas posso ver, já não me lembro, tenho aqui, mas diz que os processos, a reforma 2020 é um processo e não um momento. E diz também que os processos de reconfiguração dos sistemas de forças, de racionalização de recursos e de ajustamento de efetivos estão a decorrer ao seu ritmo, de acordo com o planeado. Quais eram, naquela altura, como chefe de Estado-Maior, as prioridades em relação a obras, que já falámos nas outras, de material, de carros, de armas, de pessoal, de militares? Quais eram as prioridades em relação aos paióis também de tanques? Se era uma prioridade, já falou, abordou, mas gostava que falasse mais sobre essa questão e dissesse aquilo que, dentro dos paióis todos que havia, que eram importantes, aquele é muito importante, que é um paiol nacional, e qual era a prioridade e que projetos é que o Sr. General deixou, porque deixou projetos, em relação ao investimento que era preciso fazer. Estão aqui nos planos de atividades. Eu já disse que os paióis começaram a aparecer, ainda sem financiamento, em 2015 e 2016. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Sr. General, eu posso dizer que a segurança é na proporção da ameaça? Sim. Posso dizer que o número de militares destacados no terreno ou de serviço efetivo que se encontravam no paiol sempre foram proporcional à ameaça, e nunca houve outra. A Brigada de Reação Rápida tinha funções, a guarda e a gestão dos paióis. É verdade? Sim. Conhece as orientações e normas relativas à segurança física dos paióis de tanques, as várias instruções, tudo isso? Sr. Deputado, não me conheceu? Eu não, quer dizer, eu tenho gente que trata disso, confio nos meus subordinados, eu não me vou preocupar com essas questões de pormenor. Quer dizer... Então, gostava de falar aqui sobre o estado de segurança, Alfa, Bravo e Charlie. E aí, quem é que define esses estados de segurança e qual era o estado de segurança normal de um paiol, como o de tanques? Não é de um paiol, é de todas as unidades. É estado alfa. Só se houver um aumento da ameaça é que passa a Bravo. Nós temos feito, houve um comandante que disse aqui, que nos exercícios, como é que eles chamam? Lusitano ou Lusíada, já não me lembro. Lusitano é com os espanhóis, Lusíada, que é o do ENCFA. Testamos várias vezes a variação do estado de segurança. O pessoal reforça as guardas, não sai dos quartéis, passa a revistar as viaturas que saem da unidade, etc. Há uma série de normas. Agora, eu não... Quer dizer, ninguém vai pôr... Aqui há dias ouvi alguém dizer, não sei quem, disseram que eu não... Então, mas que o ambiente internacional e não sei o que, e o Daesh... Então, mas eu agora ligo-me pelo Daesh e pelo ambiente internacional. Estava tramado ao caneco.
Olha, eu vou só contar uma. Eu fui quase 3 anos chefe do CISMIL, Informações Militares. Um dia até tive para ser multado pela polícia, ali no Caixotré, que eu estava a atender o telemóvel, que a situação era crítica. Havia um chefe de gabinete de um senhor ministro, que eu não digo quem é. Epá, temos que acionar a FRI, pá, e pôr de alerta e mandar para a Guiné. E eu, fogo, pá, mas vamos mandar a FRI para a Guiné porquê? Epá, tenho aqui um relatório, não digo quem é o relatório, e que... Opa, eu tenho 4 homens no terreno. O adido militar, um major que está nas Nações Unidas, um sargento que está na cooperação e um tenente-coronel que é empresário na Guiné. Cruza a informação deles, não vai haver nada nos próximos tempos. A gente não pode acionar as coisas porque acha que... Não, tem que alguém, o ENCFA tem que nos dizer para alterarmos o estado de segurança. E se calhar alguém diz ao ENCFA, não sou eu, por alta criação que altera o estado de segurança. Até posso ser punido por isso. Portanto, a pergunta que lhe tinha é que quem é que determina o estado e a mudança da segurança em qualquer instalação militar? De mim recebo do ENCFA, a Exército. De onde o ENCFA recebe, não sei. Claro que há aqui outras entidades a nível da segurança interna que têm responsabilidades, não é? Os estados de ameaça são determinados por cruzamento, e já referiu, de informações de várias entidades militares e outras. É assim? Sim. Sr. General, o Sr. General, numa entrevista que deu, refere que... Aqui, eu tenho aqui a entrevista. O senhor conhece isto melhor que eu. Do ponto de vista institucional, e dizia, a representação das Forças Armadas no sistema de segurança é assegurada pelo CENCFA, no Conselho Superior de Segurança Interna. Este Conselho é um órgão interministerial de audição e consulta em matéria de segurança interna e é presidido pelo Primeiro-Ministro. Deste órgão faz também parte o Secretário do Sistema de Segurança e Informação, entidade com a qual o CENCFA deve articular operacionalmente a colaboração das Forças Armadas em matéria de segurança interna. Eu gostava só que me explicasse como é que isto funciona, porque eu sou um leigo nesta matéria e não tenho a escola da Comissão de Defesa que eu Não, mas eu nem vou explicar isso porque nem estou lá, nunca entrei nesse âmbito. Mas o senhor fala aqui bem nesta entrevista. Essa entrevista, eu a falar disso, não, de certeza que não é meu. Não é meu, de certeza. Sr. Presidente, eu espero que não esteja a contar, não vale a pena pôr a contar, porque eu só ia dizer ao Sr. Presidente que poderei dar a cópia da entrevista menos bem, talvez, mas... A entrevista do Sr. General Carlos Jerónimo, chefe de Estado-Maior do Exército, primeira parte, ao operacional. Isso foi já, está bem, essa foi, é verdade. Peço 27 desculpa, de agosto de 2015. Mas não, era só para fazer referência, por isso é que pedi para não... Mas não faço ideia. Era só, eu gostava que me explicasse como é que isto funciona e como é que depois são dadas as ordens assim. Agora não consigo explicar porque não... Portanto, é articulado, se houver um nível de ameaça, é passada essa informação às Forças Armadas. Mas como eu tive a oportunidade de ler aqui ao Sr. Deputado, aqui está 5 de julho, depois do roubo, não aumentaram o nível de ameaça. Então, se depois do roubo não aumentaram o nível de ameaça, acha que aumentavam o nível de ameaça antes do roubo? Muito obrigado, Sr. General, pelas explicações que tem dado e voltava aqui a outra situação. Acha que os coronéis comandantes das unidades deveriam ter sido exonerados temporariamente, como foram? Eu já não volto a responder a essa questão porque eu já disse, já sabem como é que eu procedo. Eu não tenho os dados todos para decidir, cada comandante decide de sua maneira. Acha que um militar daqueles experientes seria um entrave às investigações? Isto é fazer a pergunta de várias maneiras. É o meu papel, ao Sr. General? Eu sei, já respondeu ao Sr. Deputado... bem, mas o Sr. Deputado respondeu o que tinha a responder ao Sr. Deputado. Sim, mas eu vou dizer, eu nunca vi, em 43 anos de serviço militar, afastar alguém para fazer investigações. Pronto. Já disse isso. Para que é que estamos aqui a repetir? Clarinho como água. Porque eu preciso que o senhor repita. É só por isso, mais nada. Está bem. Sr. General, acha que neste processo todo, portanto, já referiu, e eu gostava que explicasse melhor, que referiu que o pós-desaparecimento das armas, eu não chamo de roubo, nem furto, nem nada disso, mas o desaparecimento das armas foi mal gerido. E que as coisas, nem da parte militar, nem da parte da política, ou seja, do próprio Ministro.
Eu posso dizer que o Sr. Ministro, o Sr. General só responde se quiser. Eu posso dizer que a única pessoa que andou sempre com o passo de gato foi o Ministro da Defesa depois disto. Eu não faço conjecturas dessas, nem tenho os dados todos. O que eu digo, e foi aquilo que eu já disse, é que naquela situação eu acho que toda a gente devia ter mais ponderação. Não se sabia as coisas, deixava-se correr a investigação e depois, claro, forçavam-se as medidas de segurança, tomavam-se as medidas que foram tomadas. Mas estar logo a aventar hipóteses, se foi assim, se foi assado, se foi aquilo, acho que não adiantou nada e só contribuiu um pouco para denegrir a imagem das Forças Armadas. Agora, eu que tinha recomendado que era uma parte, que era outra, tinha sido mais recato. E não estou a dizer que é este, foi mais responsável este e outro, mais recato. Volto a dizer, eu que saí do Colégio Militar, ouvir-me falar, zero. Não, foi o Sr. General é que disse que a gestão política ou militar tinha sido desastrosa, por isso eu queria estar isso continua a dizê-lo. Sr. General, foi um prazer, obrigado pelas respostas que me deu, veremos agora depois, em seguida, se faremos a segunda ronda ou não. E agradeço a disponibilidade que teve nas respostas.